Bem, nesse vídeo nós vamos aqui fazer um pequeno apanhado de algumas propriedades das representações de Schrödinger, de Heisenberg e de Dirac, né? Em especial, essa de Dirac nos interessa porque o nosso objetivo, né, ao fazer essas considerações, é utilizar essa representação de Dirac, que também é conhecida como representação de interação, né, para estudar a evolução de um cat, beleza? Então vamos começar aqui com a representação de Schrödinger, certo? Nessa representação, Schrödinger colocou, né, considerou que apenas quem evolui, né, em um sistema dinâmico, né, na mecânica quântica e tal, quem evolui com o tempo é o estado, é o cat, tá? Então a principal característica, né, é a gente considerar, pega aqui por exemplo um cat psi de t, né, considerar que esse cat ele evolui a partir de um tempo inicial por meio da operação, da projeção de um operador de evolução temporal, né? Então vamos chamar esse operador de evolução temporal de UT, T0, ou seja, ele sai de um tempo T0 e leva até um tempo T, né? Ele pega o sistema em um tempo T0, leva esse sistema até um tempo T, né, aplicado ao nosso cat no tempo T0. Né? Então, vamos ver aqui algumas propriedades, né, que esse operador U de t, T0, ele precisa ter para que nós consigamos trabalhar com ele de uma forma consistente. Né? Então, vou colocar aqui, ó, propriedades de U de t, T0. Então, a primeira que a gente pode considerar, né, é que esse operador ele deve ser unitário. Tá? Então, unitário. Ele deve ser primeiramente unitário. Né? Isso significa que quando o seu conjugado é aplicado nele mesmo, né? Ou seja, quando a gente tem aqui ó, o daga de tt0, né, aplicado em u de tt0, não acontece, é como se o sistema não saísse do lugar. Então a gente chama isso de, podemos representar aqui como i, né, ou como 1, como sendo a unidade. Tá? Vou colocar aqui nessa forma, né, para a gente não confundir com esses números que possam aparecer aqui. Né? Então, a importância dessa propriedade é que a norma do cat ela não muda com o tempo. Né? Se a gente considerar que ele é unitário, a gente preserva, né, a norma do cat. Né? De tal forma, isso tanto é verdade que quando a gente tem assim, ó, por exemplo, psi de t, né, o braquete entre psi de t e psi de t, ele mesmo, né, o resultado disso é o que? Isso aqui é um bra, né, ou seja, se formos escrever em termos do bra no tempo t0, né, isso aqui ficaria assim, ó, psi de t0, e o operador vai para o seu conjugado também, o de t0. Né? E o cat, psi de t, que é o que a gente já viu, ou seja, é o operador u de t0 aplicado no cat no tempo t0. Tá? Então, com isso, para que não haja mudança, né, nessa norma, ou seja, para que eu obtenha exatamente aqui psi de t0, né, bra psi de t0, cat psi de t0, não coube muito aqui, né, eu preciso necessariamente que essa operação entre aqui o operador de evolução temporal e o seu conjugado seja a unidade. Tá? Daí a exigência da unitariedade. Certo? Então, só para meio que justificar, né, a gente fez essas considerações. Segundo, né, é que a gente pode considerar também que o U de T0, ou seja, quando em vez desse operador
de evolução temporal. Em vez de ele evoluir temporalmente, ele mantém o sistema onde ele está, a gente pode dizer que o de T0T0 é também a identidade, certo? Então, de tal forma que quando a gente pega, por exemplo, o psi de T0, né, a gente pode escrever isso como U de T0T0, né, aplicado em psi de T0. Tá? Já que o de T0T0 não faz nada com o sistema, então preserva o estado do jeito como ele estava inicialmente. Okay? E a terceira propriedade é que a gente pode decompor, né, o nosso operador. Por exemplo, o de T0T, ou seja, sai do tempo T0 e chega até o tempo T qualquer. A gente pode decompor isso aqui em quantas parcelas a gente quiser, né? Vamos colocar aqui pelo menos em duas, só para ilustrar a ideia, né? Então a gente pode dizer que o nosso operador saiu, né, de U, ele saiu de T0 e foi até T1, né? E depois ele veio de T1 até T. A gente coloca aqui na frente, ó. T1, desculpem, T1, né? Então, saiu de T0 foi para T1, né? Depois eu tenho um outro operador que sai de T1 e chega até o tempo T. A gente pode decompor isso em quantas partes a gente achar conveniente na resolução do problema, ok? Então vale também essa propriedade. Então, de posse dessas propriedades, né, a gente pode discutir o que acontece quando a gente aplica aí na equação de Schrödinger, né? Então vamos só colocar aqui, ó, uma observação, né? Escrever assim, ó, EDO, né, ou seja, equação diferencial ordinária, né, para o nosso operador U de T0. Né? Então, a equação diferencial ordinária, no caso, é a própria equação de Schrödinger. Né? Então, a gente pode considerar que para T0, né, igual a zero, são termos de simplificação, a equação de Schrödinger ficaria IH cortado, derivada em relação ao tempo, de U de T e o ket psi0. Psi de zero. Tá? Isso vai ser igual a H U de T psi0. Né? Então, esse U de T faz a translação temporal, por assim dizer, né? Do tempo inicial T igual a zero até um tempo T qualquer. Okay? Então, e aqui mais uma vez eu estou utilizando aquela ideia de que quando a gente considera T0 igual a zero, a gente pode utilizar uma notação menos carregada. Né? Então, em vez de escrever assim, ó, U de T, T0 igual a zero, a gente coloca simplesmente U de T. Tá? Porque aí vai depender só de T e não de T0. Beleza? Então, nessa equação vamos descobrir, digamos, a cara desse nosso operador, né? Quando o tempo não é fixo, né? Quando ele vai evoluindo. Né? Então, para a gente entender como que esse operador, qual seria a aparência desse operador, né? Aqui a gente pode entender essa equação como sendo apenas em termos de U de T, né? E reescrevê-la assim, ó, IH cortado T dt, né? U de T vai ser igual a H U de T. Né? Aí a gente pode deixar os operadores para serem aplicados depois. Né? O operador que eu falo, no caso, são os kets psi de zero. Né? Então, aqui é uma equação diferencial, né? Que é de primeira ordem, né? Bem simples de ser resolvido. Né? Basicamente a gente faz assim a estratégia. Né? Deixa eu colocar aqui no próximo quadro, a gente não ter que escrever. Aqui, ó. Então o que a gente faz? Ó? Podemos passar vamos primeiro tirar esses coeficientes, né? Para isso a gente pode fazer assim,
multiplica ambos os lados da equação por menos i, né? Com isso a gente tira o i daqui e coloca menos i na frente. Então nossa equação vai ficar d dt u de t é igual, aqui vai ficar menos i, esse h cortado está multiplicando, vem dividindo aqui para o segundo membro da equação, e aqui h u de t. Né? Então é a derivada de uma função em relação ao tempo. Então eu vou colocar tudo que depende de u de t do lado esquerdo da equação e tudo que depende do tempo do lado direito. Né? Como a equação é de primeira ordem, é separável e tudo mais, isso é simples de ser feito. Né? Então não requer técnicas mais sofisticadas de solução de EDO. Né? Então basicamente temos assim, ó, d u de t, aí eu tenho o u de t aqui desse lado multiplicando, vou passar ele dividindo, né? E desse outro lado vai ficar menos ih cortado, ht, certo? Então, aqui o que a gente tem é algo semelhante ao seguinte, a equação dx, vou colocar assim, ó, derivada de x, né? Dx sobre x igual, né, tal. Quando a gente resolve esse problema, a gente pode integrar, né, ao fazer a integral disso daqui, isso resulta no logaritmo de x. Tá? Então, quando a gente for integrar ambos os lados da equação, nesse lado vamos ter o logaritmo natural de u de t, né, e aqui vamos ter desculpem, aqui eu coloquei t direto, né? Mas o certo é dt, né? Que esse diferencial eu coloquei do outro lado. Então todos os termos aqui são constantes. Né? Lembra que na representação de Schrödinger o operador ele não depende explicitamente do tempo, então ele pode ser interpretado como constante nessa integração. Então vai ser a integral de dt é t. Então aqui vai ficar menos i sobre h cortado, né? ht, né? Portanto, deixa eu apagar isso aqui do lado, né? Portanto, u de t ele vai ser igual a e elevado a menos i sobre h cortado ht, né? Que é exponencial, é a função inversa do logaritmo. Né? E assim a gente pode escrever o nosso ket no tempo t, né? Em vez de colocar apenas u de t genérico, a gente agora sabe qual é a cara desse operador de evolução temporal, que é o e elevado a menos i sobre h cortado ht aplicado no ket no tempo zero. Né? Então, é assim que a gente trabalha, né, a evolução de um ket na representação de Schrödinger. Beleza? Então, não vamos nos aprofundar mais, isso aqui é mais do que o essencial para a gente prosseguir. Né? Então, vamos estudar agora a representação de Heisenberg. Né? Diferente da representação de Schrödinger, né? Agora quem vai evoluir com o tempo são os operadores. Né? Os kets eles ficaram fixos e quem vai evoluir serão os operadores. É uma abordagem diametralmente oposta à proposta pelo Schrödinger. Uma observação que a gente pode mencionar é que lembram que a formulação da mecânica quântica feita por Heisenberg inicialmente foi chamada de mecânica matricial. Né? Então, essa formulação, essa representação da mecânica matricial numa base arbitrária qualquer, né? Onde o hamiltoniano não é necessariamente diagonal, é o cerne dessa representação de Schrödinger. Okay? Então, a gente vai colocar assim, ó, com base nessa consideração que eu falei, né, de mecânica matricial, né, vamos estudar a chamada equação de movimento de Heisenberg. Né? Ou seja, quando eu pego aqui um operador t qualquer, né, e quero aqui por meio dessa representação, né, a gente pode dizer que isso aqui, na verdade,
está representando a matriz dada por psi de t a psi de t. Né? Isso aqui acho que a gente já vê lá no primeiro capítulo do Sakurai. Né? Então, e onde esse t aqui é só para poder enfatizar a dependência temporal, né, dessa matriz aqui formada. Ok? Então, com isso, onde a gente vai considerar aqui, né, esse ket psi de t como sendo o ket que a gente acabou de calcular aqui, ó, na representação em Schrödinger, E elevado a menos I sobre H cortado HT, né, aplicado em psi de zero. A gente então vai ter o seguinte, ó, portanto, esse AT, né, essa matriz AT, né, é matriz relacionada a esse operador A, dependente de T, né, a gente pode escrevê-la como, em vez de psi de T, colocar em termos de psi de zero, né, os quais evoluem no tempo por meio deste operador de evolução temporal. Então, o conjugado dele vai ser simplesmente onde o I está negativo vai ficar positivo, né? O operador A no meio, depois o E elevado a menos I HT sobre H cortado, psi de zero. E aí nós vamos chamar tudo isso que está entre o Bra e o ket psi zero, vamos chamar de A de T, né? Então, porque é basicamente o nosso operador está sendo submetido, né, a esses outros operadores que está aqui escrito dessa forma de exponencial. Então, o que a gente pode fazer agora é o seguinte, ó, se a gente quer entender como que isso evolui no tempo, né, a gente pode considerar que é o primeiro, fazer assim, ó, primeiro o nosso operador A de T é o que a gente está chamando de E elevado I sobre H cortado, HT, A, né, E elevado a menos I sobre H cortado, HT. Né? E o que vamos fazer é entender o que acontece com esse operador quando ele é submetido a uma pequena variação temporal. Né? Então, para isso, a gente deriva o A de T em relação ao tempo, né? E isso vai ser o equivalente a fazer o seguinte, você pode, tem inúmeras formas de calcular essa derivada, né? Você pode, por exemplo, encarar esses dois primeiros termos como o primeiro termo da derivada e esse aqui como o segundo. É uma abordagem viável, né? Então a gente sabe que a derivada do produto vai ser a derivada do primeiro termo, né? Vou colocar ele aqui, ó, E elevado a I H cortado HT essa derivada desse termo vezes o segundo termo sem derivar. Então a gente só repete o outro termo aqui, tá? E mais, né, agora a derivada do segundo vezes o primeiro sem derivar, né? Então vou colocar aqui primeiro o termo sem derivar, só para não tirar da ordem, né? E a derivada do segundo termo vai ser o que? Vai ser todos os termos aqui, né, tem uma constante multiplicada por t, né? Então derruba essa constante, ficaremos com menos i h sobre h cortado, né, multiplicado pela exponencial, né? Então, fazendo devagarzinho assim, a chance de erro é bem menor, né? Então, mas cada um faz como achar preferível. Eu prefiro dessa maneira, né? Aí aqui a gente já fez todo o resto da equação, agora falta encontrar essa derivada desse produto aqui novamente. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então vai ficar IH sobre H cortado vezes a exponencial, né,
o segundo termo sem derivar, mais o primeiro termo, que é elevado a I, H cortado, HT, a derivada do segundo termo, né? Então não sabemos como é esse nosso operador, né? Mas vamos ver. Se ele não tiver nenhuma dependência do tempo, né? Todo esse termo aqui zera e todo o resto permanece válido. Então vamos pegar o caso mais geral possível em que é possível derivar esse A em função do tempo, né? Agora multiplicado por essa exponencial aqui de fora, menos I sobre H cortado, HT, né? E o resto a gente repete, ó. A gente pode colocar esse menos I sobre H cortado aqui, né? E deixar o resto lá dentro. I H cortado, HT, H E elevado a menos I. Tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Derivada do segundo termo. Ah, sim. Quando eu faço aqui a derivada do segundo termo, né? Então eu repito o primeiro termo, aí eu esqueci de colocar o A bem aqui, ó. Então vai ficar bem aqui. A, H, E elevado a menos I, H cortado, HT, né? Então, ao fazer aqui os produtos, né, a gente tem aqui a dificuldade mesmo dessa parte é mais fazer isso aqui sem errar, né? Então, vamos tentar, né? Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, ó. I sobre H cortado H, né? E elevado, IH cortado HT, vezes A, e esse termo aqui de fora do parênteses que está multiplicando. IH cortado, HT, né? E por último, aqui é o seguinte, esse termo eu vou ter esse pedaço aqui multiplicado pela derivada de A em relação a T, multiplicado por esse daqui, tá? Porém, a gente pode comutar a princípio esses termos, então seria o equivalente a pegar esse exponencial e multiplicar pelo conjugado dela, resultando em 1, tá? E vai sobrar apenas então a derivada de A em relação a T. Aqui é o mais, a derivada de A em relação a T, né? E o resto só repete, né? Menos I sobre H cortado, né? E H cortado, HT, AH é elevado a menos I, H cortado, HT, H, né? Outra coisa, podemos fazer uma observação quanto a esse termo aqui, ó, esse H multiplicado pela essa exponencial, que tem um H aqui também no termo do expoente, né? Então, esses termos comutam entre si, né? Logo, a gente pode representá-lo da seguinte forma. Só apagar aqui, ó. Eu posso colocar esse termo, né, no lugar do H, e o H bem aqui, ó, HA, e aqui AH, né? Então, vocês veem que os dois termos aqui, né, com exceção dessa derivada de A em relação a T, eles são semelhantes a menos da ordem de A e H, tá? Então, a gente pode reescrevê-los da seguinte maneira, ó. Aqui a derivada de A em relação ao tempo, né, vai ser igual vai ser igual a IH cortado, a exponencial positiva sobre H cortado HT, né? Aqui vamos colocar HA menos AH, né? E ali a exponencial com o expoente negativo.
mais, é claro, a derivada de A em relação ao tempo, né? Então, lembrem que isso daqui a gente costuma representar como sendo o comutador, né, HA. Tá? É uma maneira que desde o capítulo 1 lá do Sakurai, né, já é introduzido esse tipo de notação, dado o grande emprego que ele tem nos passos seguintes, né, de todo o estudo da mecânica quântica. Então, como eu disse, né, esse HA ele comuta tanto com H como com o A, né? Logo, a gente pode, por exemplo, comutar esse exponencial com o nosso comutador, né? Então, se eu trocar um de lugar com o outro, aí a gente vai ter esse termo exponencial multiplicando por esse que é conjugado dele no expoente, resultando em 1 apenas. Tá? Então, ó, portanto, o resultado dessa nossa derivada vai ser o i sobre h cortado, o produto desses exponenciais vai dar 1, então vai sobrar só o comutador HA, né, mais a derivada de A em relação ao tempo. Né? Em relação à notação, essa representação de Heisenberg, né, só para a gente não se estender mais do que o necessário, eu achei interessante a gente falar dessa equação aqui, que também é chamada de equação do movimento de Heisenberg. Okay? Então, é o principal resultado relacionado a essa representação. Vou falar agora, para finalizar, da representação de Dirac. Né? A representação de Dirac também é chamada como representação de interação, tá? Em outros materiais, inclusive no material do Sakurai. Okay? Então, vamos só comentar aqui. Assim, a princípio teria muito o que se falar a respeito dessa interação, né? Inclusive, quando a gente pega um ket de densidade, né? Um operador de densidade, dá para tratá-lo nessa representação de interação e ele fica com um aspecto bem interessante, com o qual a gente pode utilizá-lo para abordar vários outros problemas, né? Mas, pelo menos por enquanto, não vamos aprofundar a esse ponto, tá bom? Então, o que a gente precisa saber da representação de interação é que aqui o que ela tem em comum com as representações de Schrödinger e de Heisenberg. Né? Então, com essas representações, vejam que em Schrödinger só o ket de estado evolui com o tempo. Né? Com a representação de Heisenberg, só o operador evolui com o tempo. Então, a representação de Dirac, a inovação que ela traz, é considerando que tanto o ket quanto o operador podem evoluir com o tempo, né? O que torna as continhas, em alguns casos, mais complicadas, porém, ajuda a lançar luz assim, sobre uma série de problemas. Bom? Então, primeiro, a gente pode definir nessa notação de Dirac, utilizando aí já para dar um gancho para o próximo vídeo, né? A notação que a gente estava utilizando na aula anterior, né? Quando a gente tinha, por exemplo, um ket alfa, né? Em um tempo t0 até um tempo t, né? Que sai de um tempo t0 até um tempo t. Como que ele sai desse tempo t0 até o ponto t? Por meio do operador de evolução temporal, dado por i h0 t sobre h cortado, né? Aplicado no ket T0T. Né? Então, aqui a gente vai simbolizar da seguinte maneira. Né? Esse aqui é o nosso ket na representação de interação, né? E esse aqui é o nosso ket na representação de Schrödinger. Okay? Então, porque aqui a gente pode ver na representação de Schrödinger, porque ele tem uma dependência com t, né? Ou seja, ele evolui no tempo, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode definir a interação, né, o ket na representação de interação dessa maneira, porque em t igual a zero, né, em t igual a zero, o que vai acontecer? Essa exponencial aqui vai se tornar identidade, né, e ambos os kets, tanto na representação de interação quanto na de Schrödinger, vão coincidir, tá? O que é interessante aí para os nossos propósitos, ok? Então,
só recapitulando, não sei se ficou muito confuso, mas a gente vai definir a representação de Dirac, na representação de Dirac, desculpem, que o cat, né, ele evolui com o tempo e também o operador evolui com o tempo. Então aqui ó, temos o operador evoluindo com o tempo e temos o cat na representação de Schrödinger também evoluindo com o tempo. Ok? E em t igual a zero, ambas as representações coincidem, até por meio da própria definição. Vou colocar assim, ó, em t igual a zero, né, vamos ter alfa t0t e é igual a alfa t0ts. Então, de forma geral, né, a relação entre os operadores AI, né, na representação de interação, e o AS, eles podem ser, estão relacionados por meio dessa equação. AI igual a E elevado a IH0T sobre H cortado, né, aplicado em AS e aplicado em E elevado a menos I H cortado H0T. Né, onde novamente a gente tem a situação de que em T igual a zero, né, ambos os operadores vão coincidir, tá? Porque essa exponencial vai para a unidade, essa outra também, né, e vai sobrar apenas a igualdade entre ambos os operadores. Né? E no caso particular, né, que a gente vai tratar no próximo vídeo, temos o seguinte, ó, em particular, quando nosso operador for o operador VI, né, ele vai ser representado como IH0 T sobre H cortado VS elevado a menos I H cortado H0T. Ok? Então, assim, a ideia desse vídeo foi apenas a gente fazer uns comentários, tentar entender um pouco, para não ter que fazer um parênteses muito grande, né? Então, no vídeo em que a gente vai estudar a evolução de um cat na representação de interação, né? Então, apresentado aqui as representações que vamos trabalhar, né? No próximo vídeo a gente pode, de maneira mais fluida, voltar para o conteúdo proposto. Beleza? Então, até o próximo e bons estudos.